que nós acabamos de ouvir é de uma gravidade inédita. Donald Trump acaba de anunciar que vai ficar a governar a Venezuela, que as empresas norte-americanas vão explorar o petróleo venezuelano e que, se os venezuelanos reagirem ao seu plano, os ameaça com novos ataques. Se a comunidade internacional não condenar veementemente o plano de Donald Trump e não reagir, estará a dizer que em qualquer ponto do mundo todas as ocupações são legitimadas. E é por isso que é tão importante, neste momento, líderes em todo o mundo que exijam que Donald Trump retire as tropas americanas do território da Venezuela e que deixe os venezuelanos escolherem o seu destino. Se aceitarmos que Donald Trump pode hoje ocupar a Venezuela e ficar com o seu petróleo, estaremos a aceitar que isto pode acontecer em qualquer parte do globo. Estaremos a aceitar e a legitimar, por exemplo, a ocupação da Ucrânia por Vladimir Putin. Estaremos a aceitar que em qualquer momento, se Donald Trump quiser, também pode entrar na Groenlândia. Estamos a aceitar que a força é a única regra no direito internacional. E é por isso que o que exige a prudência neste momento é a coragem de condenar a atitude norte-americana, exigir a retirada das suas tropas e apoiar o povo venezuelano a decidir o seu futuro. Uma coisa é você libertar o povo venezuelano do seu ditador. Outra coisa é você deixar os venezuelanos, como disse aqui a Catarina Smarts, né, escolher o seu próprio destino, se organizar. Pode até fazer ali uma espécie de transição, né, cuidar da segurança do país enquanto os venezuelanos se estruturam novamente, certo? Liderança para isso já tem, né? Tem aí Maria Corina. Só que existe um detalhe aqui. Donald Trump também era presidente dos Estados Unidos na época de Juan Guaidó, em 2019, né? Quando ele se declarou presidente interino da Venezuela, certo? Apesar dos Estados Unidos ter reconhecido ele como representante oficial dos venezuelanos, os Estados Unidos não fez mais nada. Os Estados Unidos continuou comprando o petróleo venezuelano. Só que aqui está um detalhe. No auge da ditadura chavista, os Estados Unidos estavam comprando da Venezuela, mesmo com todos os embargos, né, que o próprio Estados Unidos impôs à Venezuela e aos seus governos e governantes, né? Os Estados Unidos naquela época estavam comprando 1,5 milhão de barris de petróleo por dia, pagando à vista, em espécie, em dólares americanos, né? O mesmo navio que levava o petróleo também trazia as toneladas de pallets de dinheiro, né? E aí acabou o governo chavista, entrou Maduro e os Estados Unidos continuaram comprando petróleo, né? O petróleo bruto lá, sem qualidade, né? Que dizem, né? Só que qual é a diferença da época dos anos 2000, né? E dos primeiros anos do Maduro no poder? Existe uma diferença. É que quando passou para o Maduro, a Venezuela já estava muito endividada, né? Com os russos, com a China. Então teve que fazer o quê? Teve que começar a dar petróleo como forma de pagamento para os russos e para os chineses, né? Ao mesmo tempo que aumentavam as dívidas, né? Entre eles. Todos vocês sabem, o negócio do petróleo na Venezuela tem sido usado por muito tempo. E eles não estão retirando nada do que eles poderiam em comparação e o que poderia acontecer nesse país. Nós teremos, então, as nossas grandes empresas de petróleo americanas, que são as maiores do mundo, algumas estão entre as maiores do mundo, que vão gastar bilhões de dólares para consertar a infraestrutura que está altamente destruída e começar a ganhar dinheiro pelo país. E nós estamos prontos para isso. Nós estamos preparados para lançar uma segunda onda de ataques, se for necessário. Nós entendemos que uma segunda onda seria necessária, mas agora acho que não, porque a primeira onda foi tão bem sucedida que não precisaremos de uma segunda, mas estamos preparados para uma segunda, uma muito maior, na verdade. Essa foi bastante precisa, foi ao ponto, mas se precisamos de uma muito maior, que acho que não, mas nós poderemos fazer isso.
Essa parceria da Venezuela com os Estados Unidos da América, um país com os quais todos querem se envolver agora, porque as pessoas entenderam o que podemos fazer e conquistar. Nós faremos o povo da Venezuela rico, independente e seguro. E também faremos muitas pessoas da Venezuela que vivem hoje nos Estados Unidos muito felizes. Eles sofreram. Eles sofreram porque muito foi tirado deles. E não vão sofrer mais. So we're going to stay until such time as we're going to run it, essentially, until such time as a proper transition can take place. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. Nós queremos segurança, queremos estar cercados por países que não estejam e não sejam um problema com os nossos inimigos. Vamos reconstruir sem gastar muito dinheiro. As empresas de petróleo é que vão investir. Nós vamos retomar o petróleo que foi nos roubado tempos atrás. Muito do dinheiro vem do subsolo e as pessoas serão reembolsadas. Nós seremos reembolsados por tudo que foi roubado de nós. Até os anos 2020, agora, recente, os Estados Unidos estavam comprando cerca de 500 mil barris por dia do governo Maduro. Ou seja, os Estados Unidos têm mais que obrigação, né, de retirar o Maduro do poder. Mas não com essa justificativa que o Donald Trump já deu, né? Vamos administrar a Venezuela, né? E vamos pegar de volta o petróleo que o Maduro roubou dos americanos. Negativo, né? Agora a pergunta, será que se a Venezuela não fosse a maior reserva de petróleo do mundo, os Estados Unidos iriam fazer isso? É óbvio que não. E eles só fizeram isso, o Donald Trump só foi lá dar um tapa na cara do Maduro, que há controvérsias ainda, né? Eu ainda suspeito que esse sequestro, essa ação, foram lá com as suas forças especiais, né? E pegaram Maduro e sua esposa. Não. Isso aí foi um combinado, porque a Venezuela tem as baterias antiaéreas russas, né? O S-300, tem os caças Su-30 também. E ninguém alçou voo, ninguém disparou um único tiro, né? Foi totalmente ensaiado isso daí, de acordo com o próprio Maduro. Por quê? Porque o Maduro tinha seguranças pessoais cubanos e existem muitas pessoas especialistas, né, em geopolítica, conflito militar, que disseram que os seguranças do Maduro cubanos estavam ordenados a matar o Maduro caso ele faça um acordo, né, e entregasse o país diretamente para os americanos. Então, essa operação, para mim, foi fajuta, foi um esquema muito bem bolado ali para salvar a vida de Maduro e da sua família. Ponto final, né? Mas voltando aqui no que interessa, né? Os Estados Unidos têm mais que derrubar as ditaduras no mundo mesmo, principalmente aqui na América Latina. Por quê? Porque eles foram os principais fabricantes de ditadores aqui na região. Vou falar alguns casos aqui só. Em 64, aqui no Brasil, os Estados Unidos colocaram em prática um plano chamado Broad and Sun. O que é esse plano? Eles enviaram aqui para a costa brasileira, né? Porta-aviões, se eu não me engano, o SS Florestal, né? Não sei quantos destroyers, barcos, navios de apoio, né? Prontos para a guerra. Por quê? Porque o golpe militar aqui do Brasil estava já em andamento. E isso foi uma ação conjunta com os americanos, né? Aí, se eu não me engano, derrubaram o Goulart, assumiu o Castelo Branco, né? Alguma coisa assim. E aí, o nosso golpe de 64, né? Do nosso período militar de 21 anos, né? Em 73, lá no Chile, quando derrubaram lá o Salvador Allende, para colocar no poder quem? O ditador Augusto Pinochet, que, olha, fez um massacre no povo chileno e até hoje tem desaparecidos daquela época, né? A gente já sabe que já desviveram faz tempo, né? E também na Argentina, em 76, quando o general
Rafael Vilade, alguma coisa assim, Vidali, deu um golpe em Maria Perón, que era presidente dos argentinos na época. E os Estados Unidos deram sinal verde para o massacre da população, né, que estava protestando. Tanto que o governo do golpe argentino simplesmente ceifou 30 mil argentinos, né? Bom, por que é perigoso essa ação dos Estados Unidos em tomar a Venezuela e querer administrar a Venezuela, né, com a desculpa de levar a democracia e a liberdade? Né? O Donald Trump já veio a público que com o petróleo venezuelano ele iria recuperar os bilhões roubados dos Estados Unidos e ao mesmo tempo ia deixar os venezuelanos ricos, né? E como disse aqui a Catarina Smarts, né, que é a principal candidata a presidente de Portugal, ela também já foi deputada do Parlamento Europeu, né, se eu não me engano, até 2023. Agora, ativa essa mulher, né, corajosa. Como ela mesmo disse, o Donald Trump dos Estados Unidos tem esse antigo sonho de anexar a Groenlândia, né, anexar também o Canadá. Disse recentemente que tomaria o canal do Panamá porque não estão servindo os Estados Unidos, né? Tá saindo caro para os Estados Unidos, né? Porque tem a influência da China ali, as Bahamas. Então isso faz parte e uma demonstração viva da capacidade imperialista dos norte-americanos, né? E nós sabemos que isso também legitima outras ações no mundo, como, por exemplo, a vontade da China anexar, tomar a ilha de Taiwan. Tanto que o último exercício chinês foi uma simulação para a invasão da ilha, né? A população achou que aquilo estava acontecendo. Por quê? Literalmente, os chineses cercaram a ilha de Taiwan com navios militares, com frotas de aviões, né? Barcos de apoio. Foi só uma simulação, né? Nós temos também o conflito de Israel e Gaza, né? Isso pode legitimar a limpeza étnica que os israelenses vão fazer naquela região. Mas a pergunta que fica é: onde vão colocar aqueles 2 milhões de pessoas, né? Tem o próprio conflito da Ucrânia com os russos. Você acha que depois dessa os russos vão aceitar qualquer coisa, né? Eu acho que a situação da Ucrânia pode até piorar. E não é isso. Nós temos conflitos no mundo inteiro e essa ação dos Estados Unidos pode muito bem agravar, arrastando, né, todo o planeta para uma terceira guerra mundial.